João capítulo 9, versículos 8 a 12. Existem muitas pessoas na história que são reconhecidas como heróis. No Brasil a gente tem, por exemplo, o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Na próxima sexta-feira vai ser feriado, porque é o dia em que ele foi condenado e executado por traição. Ele lutava pela liberdade, pela independência do Brasil. E ele não conseguiu, ele foi acusado de traição e depois condenado e executado em 21 de abril de 1792. Faz 231 anos que isso aconteceu. E um pouco depois, veio o Dom Pedro I. Ele era português, ele nasceu em Portugal em 1798, se tornou príncipe regente do Brasil em 1816, e quando ele tinha 24 anos de idade, em 7 de setembro de 1822, ele proclamou finalmente a independência do Brasil. Então foi 30 anos depois da morte de Tiradentes. O ideal dele então foi concretizado, mas ele já tinha ido. Esse trecho que nós vamos ler de João, ele fala também de um homem famoso, uma personagem histórica, mas muito superior, o próprio Senhor Jesus, um homem chamado Jesus, que nasceu, interessante isso, mas ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, porque houve um erro aí no calendário, Nosso calendário é em virtude do nascimento de Jesus, mas depois foram descobrir que na verdade ele tinha nascido 4 ou 5 anos antes do que foi dito, E ele morreu aos 33 anos, mas ele ressuscitou, aleluia, ele está vivo, e ele nos trouxe também uma independência do pecado, Ele trouxe a nossa libertação. Vamos ler então João capítulo 9, versículos 8 a 12. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, por esta história maravilhosa, Senhor, da cura de um cego de nascença, e as lições que nós podemos aprender, Senhor, com a tua palavra. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos ajude a entendermos, a aplicarmos em nossos corações. Teu Espírito fale em nossos corações. Abençoa, Senhor, aqueles que não podem estar aqui. Pedimos especialmente pelo Alcir, como já mencionamos, Senhor, no hospital, pelo pastor Aldo, minha mãe. Ajuda, Senhor, todos aqueles que gostariam de estar aqui, mas estão impedidos por causa da saúde ou algum outro problema. Que o Senhor possa abençoá-los também e ajuda nossos irmãos também reunidos
ao redor do mundo, Senhor, em torno da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, obrigado. Um homem chamado Jesus. Aquele cego de nascença que foi curado, ele não conheceu Jesus imediatamente. Ele só sabia que um homem chamado Jesus tinha colocado lodo em seus olhos e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Ele obedeceu, ele foi, e quando ele voltou vendo. Mas é quase certo que quando ele voltou, Jesus não estava mais lá. E aí então, esse parágrafo que nós lemos, João 9, de 8 a 12, os vizinhos então vão perguntar para ele, né, o que aconteceu, como aconteceu. E então esse diálogo, ele nos mostra, né, que esse homem que era cego, ele não sabia exatamente quem era Jesus. Mas parece, né, pelo que a gente vê aqui no contexto, que no coração dele, ele começou a fixar no seu coração, que começou a gravar no seu coração e evidenciar que ele devia conhecer melhor a Jesus. E que ele sabia pelo menos 3 fatos que eram inegáveis a respeito daquele homem. E os fatos que ele sabia, que estava claro a respeito de Jesus, primeiro, que aquele homem, o homem chamado Jesus, é alguém a quem se deve agradecer. Ele sabia que devia agradecer aquele homem, que ainda ele não sabia exatamente quem era, mas que tinha feito aquilo com ele, tinha curado a sua cegueira, e que ele agora estava vendo. Nos versículos 8 e 9, nós encontramos esta ideia, né, que eles perguntam porque antes eles sabiam que aquele homem era mendigo, eles o conheciam de vista. Ele era mendigo porque ele não podia ver, ele era cego, e naquele tempo não tinha, como nós temos hoje, assistência social, o governo impondo às empresas que contratem pessoas cegas. Então hoje existem cegos trabalhadores, existe até um instituto que se chama Instituto dos Cegos Trabalhadores, né? Então as pessoas conseguem hoje em dia se virar sozinhas, mesmo sendo cegas. Mas naquele tempo não, aquele homem, ele e os outros que eram cegos também, a única coisa que eles podiam fazer era mendigar. Então eles ficaram maravilhados, né? Eles conheciam, eles sabiam que ele estava lá sempre na porta do templo mendigando, e aí eles foram perguntar: mas o que foi que aconteceu? Como isso aconteceu? E a única resposta que ele tinha era que ele não sabia, ele só sabia que um homem chamado Jesus, tinha colocado lodo nos seus olhos, mandou ele lavar-se no tanque de Siloé, e que ele voltou vendo. Então eles falaram: mas como que isso aconteceu, né? E aí uns ficavam falando um com o outro: eu acho que não é ele não, é alguém que se parece com ele, né? Mas ele falou: não, sou eu mesmo, era eu que estava ali. Então com certeza no seu coração ele estava pensando, né, que deveria agradecer a Jesus. E se você for pensar na sua vida, quem você era há alguns anos atrás, antes de aceitar Jesus? Ou você pode também dizer: quem seria eu hoje se eu não tivesse Jesus? Se eu não tivesse entregue a minha vida a Jesus? Aquele homem, ele sabia muito bem, né, quem ele era, a sua deficiência, né, o que ele tinha a sua limitação, e agora ele era
alguém que podia enxergar. Então ele não precisava mais ser mendigo e pedir esmolas, agora ele podia trabalhar. Então, com certeza, ele agradecia a Jesus por isso. Quando a gente vê aqueles trabalhos acadêmicos, livros, coisas que as pessoas publicam aí nas academias, nas universidades, a gente sempre vê ali um agradecimento, as pessoas colocam lá um agradecimento, porque de fato, é interessante a gente ler esses agradecimentos, porque nenhuma pessoa ela consegue fazer tudo sozinha. A pessoa tem alguns méritos, a pessoa, é claro, ela se esforça, ela procura fazer as coisas bem, e por isso ela alcança sucesso, mas ela nunca alcança esse sucesso sozinha. Eu nunca vi alguém colocando lá um agradecimento num livro ou num trabalho acadêmico, numa pesquisa. Eu nunca vi alguém dizer assim: agradeço a minha inteligência, agradeço a minha beleza, agradeço a minha grande humildade, por eu ter conseguido esse trabalho. Mas eles sempre colocam lá as pessoas que o ajudaram, e às vezes alguém se lembra também de agradecer a Deus. Agradeço a Deus, porque eu consegui dar mais esse passo, e essa conquista. Havia um homem chamado Colgate. Ele era inglês e a sua família imigrou para os Estados Unidos. Eles eram uma família pobre, eles moravam numa fazenda ali, mas passavam muitas dificuldades financeiras. E esse homem, chamado William Colgate, era um dos filhos ali daquela família. Ele tomou uma decisão, ele resolveu então se mudar para a cidade grande, para Nova York, para conseguir um emprego e poder ajudar a sua família. E então ele lutou muito, ele era crente, a mãe era crente, acho que toda a sua família e ele também, e eles sempre foram fiéis a Deus. E ele, então, indo sozinho para Nova York, naquela luta para conseguir um emprego, ele orou, pediu para Deus, Deus deu para ele um emprego numa fábrica de sabão, e ele então começou a trabalhar ali, e logo ele aprendeu a profissão e tudo, e passando o tempo, aquele homem, o dono da fábrica de sabão, que não tinha filhos, passou a ter um relacionamento com ele como se fosse o filho dele, de pai para filho, e ele acabou deixando tudo para ele, Quando ele morreu, ficou com ele, com o William, esta fábrica. E ele, então, William, claro, por seus méritos também, mas sempre grato a Deus, sempre agradecendo a Deus, ele se tornou um empresário, um empreendedor bem sucedido. E ele sempre demonstrava sua gratidão a Deus em palavras e em ações. Dizem que ele sempre era fiel em dar o dízimo, desde o começo, desde que ele era um empregado, e quando ele se tornou um grande empresário, ele continuou dando dízimo, e dizem até que ele foi aumentando, em vez de dar 10%, ele foi aumentou para 20%, 40%, 50%, e foi aumentando, e até o final da sua vida, pelo que nós sabemos, ele ainda era um crente fiel. Então essa empresa existe até hoje, passou para os seus herdeiros, e eu acredito que os seus herdeiros também continuaram sendo fiéis. Então, uma pessoa, um exemplo de alguém que é grato a Deus, que sabe que apesar de nós termos os nossos méritos, a gente não consegue nada na vida ficando de braços cruzados, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que reconhecer que Deus é que faz as coisas. Então, aquele homem cego, ele então, com certeza ia reconhecer, e isso estava em seu coração, que aquele homem chamado Jesus era um homem a quem ele devia agradecer. E é claro, agora ele ia precisar trabalhar, ele não ia mais pedir esmolas, mas ele então poderia
trabalhar, e isso já era uma grande coisa para ele. O apóstolo Paulo, ele não nasceu cego, pelo menos não fisicamente, mas ele também foi curado de uma cegueira momentânea, naquela viagem que ele fez a Damasco, quando ele caiu por terra, porque uma grande luz apareceu no caminho e era Jesus falando com ele. Ele ficou cego momentaneamente. Deus mandou o Ananias, o discípulo Ananias, para ir lá e curar sua cegueira, mas ele também, enquanto a sua cegueira física ali momentânea era curada, ele também foi curado da sua cegueira espiritual, né? Deus abriu seus olhos espirituais, e Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas 2:20, em gratidão a isso, né, ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele certamente sabia reconhecer, ser grato a Jesus. E ele também conclama os coríntios a ter a mesma gratidão, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele conclama os coríntios também a ter essa mesma gratidão. Então esse era o primeiro fato inegável que estava com certeza trabalhando ali no coração daquele homem que era cego, de que o homem chamado Jesus é um homem a quem se deve agradecer. O segundo fato inegável que estava com certeza sendo trabalhado ali no seu coração é que o homem chamado Jesus é alguém a quem se deve obedecer. Era um homem a quem se deve obedecer. Nos versículos 10 e 11, a gente vê que quando eles perguntam a ele como é que se abriu os seus olhos, daí ele diz que um homem chamado Jesus colocou lodo nos seus olhos, ele mandou que ele fosse ao tanque de Siloé se lavar, e ele obedeceu, ele foi, e quando ele foi, se lavou, ele voltou vendo. Então ele obedeceu aquele homem. Então ele sabia, é claro que era bom obedecer Jesus. Imagina se ele não tivesse obedecido. Nós contamos no outro parágrafo a história do Naamã, né, que o Eliseu mandou ele se lavar lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e o Naamã primeiro não queria obedecer, mas quando ele obedeceu, então ele foi curado. Da mesma forma, esse homem cego, se ele não obedecesse Jesus, ele não teria sido curado. Quem obedece a Jesus ganha privilégios. Alguns pais ensinam as crianças que se deve, as criancinhas pequenininhas, que devem ser obedientes, que devem ser bons meninos, boas meninas, porque quando chegar o fim do ano, Papai Noel vai dar um presente para eles, para elas. E chega no fim do ano, então eles compram um presente, dão para as crianças e falam: Papai Noel te deu esse presente porque você foi uma criança boazinha, Então alguns pais fazem isso, Meu avô, o pai da minha mãe, meu avô materno, ele ensinava a gente, quando a gente era criancinha, ele lá no fundo, no quintal de casa, na frente, na verdade, no quintal ali, tinha um pé de abacate. E ele falava assim: olha, vocês têm que orar, pedir para o anjinho te dar, os abacates maduros, e aí você ora, você pede para os anjinhos, e seja um bom menino que ele vai te dar, Aí ele fazia a gente ir lá para o fundo, orava,
e aí ele ia lá com a gente no pé do abacateiro ali, embaixo do abacateiro, ele deixava lá, escondido lá, uns 3 abacates maduros, né? 2 ou 3 abacates maduros, e falava: aqui, o anjinho deixou para vocês, né? Então era assim, né, que a gente aprendia a ser obediente. E alguns pais, assim como meu avô, né, exageram, né, nesta questão aí de ensinar as crianças, e ensinam às vezes algumas fantasias para que as crianças sejam obedientes. Mas Jesus, ele fala realmente a verdade, né? Ele não fantasia, ele não fala nenhuma fantasia. O que ele fala realmente é verdade, né? Que nós devemos obedecê-lo. Uma das coisas que ele nos ensina, que é de suma importância, né, para que nós obedeçamos, é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos ordena a fazer isso, né? Em Atos 17:30, Paulo fala: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então Deus está notificando, Ele está dizendo a todos os homens, em toda parte, Ele está ordenando que eles se arrependam. Então esta ordem deve ser obedecida. Pedro também adverte aqueles a quem ele estava pregando lá em Jerusalém, numa das pregações que ele fez lá, em Atos 3,19, ele os adverte, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E Jesus, quando ele advertia os seus discípulos de que todos nós somos culpados diante de Deus e que precisamos nos arrepender, curiosamente ele cita lá em Lucas 13, de 4 e 5, Lucas 13, 4 e 5, ele fala de uma história sobre o mesmo local lá, o local de Siloé, onde também havia uma torre, e a mesma torre, o mesmo lugar onde havia aquele tanque onde o cego foi se lavar. E lá em Lucas ele fala: cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, era uma ordem, né, para se arrepender. Num comentário do Léxico Strongs, né, um dicionário que tem lá, que ele fala lá dos termos bíblicos, né, dos nomes bíblicos, e ele tem toda a Bíblia lá, tanto em hebraico quanto em grego. Ele explica, quando ele fala sobre esse nome Siloé, ele diz que a torre de Siloé, quando Jesus fala sobre isso, né, ela pode ter sido uma torre perto ou sobre a piscina ou aquele tanque que caiu em determinado momento, provavelmente foi perto ali do tempo em que Jesus estava na terra, porque Jesus se refere àquilo como uma notícia recente. Então houve realmente, né, então, um desabamento dessa torre e matou 18 pessoas, 18 homens. Era uma daquelas notícias que a gente comenta por aí, como a gente tem comentado, que está acontecendo nas escolas, né, daquelas pessoas entrarem lá e matarem pessoas, né, ou ferirem. Então Jesus estava comentando sobre isso. Então ali diz que então era provavelmente uma torre que estava ali naquele tanque, e 18 homens morreram ali, e provavelmente eles estavam se purificando, porque era o costume deles irem lá, era um ritual dos judeus, eles iam em algum lugar que tinha água para se purificarem, para depois entrarem no templo. Então, essa tragédia, né, desses homens que morreram, eles estavam, na verdade, fazendo uma ação religiosa, né, pelo contexto ali, mas, mesmo assim, eles foram
vítimas de uma grande tragédia. E Jesus falou: olha, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros? Não eram, eu vou afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o que Jesus estava dizendo era que ninguém é inculpável diante de Deus. Você pode estar fazendo uma coisa boa, você pode estar fazendo uma coisa ruim, e tanto você quanto aqueles que não estão fazendo coisas boas, tanto você quanto eles são culpados diante de Deus. Todos precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, com certeza isso estava sendo trabalhado no coração daquele homem cego, que Jesus era um homem a quem se deve obedecer. E Jesus, uma das coisas que Jesus manda é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. O terceiro fato inegável a respeito daquele homem chamado Jesus, que estava sendo ali trabalhado no coração daquele homem cego, é que Jesus é alguém a quem se deve buscar. Jesus é alguém a quem se deve buscar. No versículo 12, eles perguntam, é o final daquela parte do diálogo, e eles perguntam para ele: onde que está então Jesus? Onde que está esse homem que curou você? E ele disse: não sei. Era a única resposta que ele podia dar. Eu imagino esta cena, se a gente pudesse ver esta cena, esse diálogo, né, eles conversando, e eles falavam: onde está então esse homem? E ele provavelmente olhou em volta, né, e falou: é verdade, uma boa pergunta, né? Onde está esse homem? Onde está esse homem que me curou? Provavelmente ele queria vê-lo, ele queria conhecer esse homem. E ele disse: não sei. E quando ele disse não sei, provavelmente no seu coração ele sentiu aquele desejo de saber onde estava Jesus, e o desejo de buscar Jesus. Ele com certeza queria buscar esse homem, saber melhor sobre ele e segui-lo, assim como aconteceu com outro cego chamado Bartimeu, quando foi curado, e imediatamente ele passou a seguir Jesus. Então, tem um filme que a G indicou para nós, para eu e a Vilma, e nós assistimos, nós pegamos lá no YouTube. É um filme muito interessante que se chama O Quarto Sábio. Talvez você já tenha assistido esse filme, é bem antigo, é um filme de 1985. Mas esse filme é bem interessante, ele é uma ficção, mas ele fala sobre um homem que ele foi atrás dos magos, aqueles magos que vieram do Oriente para conhecer Jesus. Eles sabiam que tinha nascido o rei dos judeus, e eles foram atrás, né, trazendo ouro, incenso e mirra. Então conta a história de um homem que supostamente ele pode realmente ter vivido, né? E ele foi atrás junto com esses magos, mas em certo momento ele se perdeu deles. Ele não conseguiu chegar até Jesus como aqueles magos conseguiram. Então por isso que o filme chama O Quarto Sábio, né? Porque mago pode ser traduzido como sábio, né? Homens sábios. E ele então leva também presentes para Jesus, mas ele não, se perde, ele não consegue. Sempre quando ele chegava no lugar onde Jesus deveria estar, Jesus já tinha saído, já tinha ido para outro lugar. Então o filme vai se desenrolando com essa história, e vai passando o tempo, e fica uma vida inteira, todo o tempo do ministério de Jesus na terra, que durou 33 anos aproximadamente. Ele está então buscando encontrar Jesus, e ele nunca conseguia encontrar. E aqueles presentes que ele levou para Jesus eram presentes caríssimos. Ele foi então, naquela história toda, ele vai vendo pessoas com necessidade no caminho. Ele encontra pessoas que eram leprosas, pessoas, né, que passavam necessidade, e ele ia ajudando essas pessoas. Ele era um homem de um bom coração, e ele então acaba vendendo aquelas coisas que ele tinha trazido, que era para Jesus, para poder ajudar aqueles pobres. E quando no final do filme ele finalmente encontra Jesus, aí Jesus já estava ressuscitado, né? Ele encontra Jesus,
E aí Jesus diz para ele, Jesus agradece os presentes que ele tinha trazido, né? Oi? Já crucificado, né? Então ele parece que vê mesmo Jesus crucificado. Mas depois ele fala com Jesus já ressuscitado, se não me engano, se eu estou lembrando bem o filme, né? E aí Jesus fala para ele, agradece os presentes, e fala, mas como? Os presentes que eu trouxe eu acabei vendendo, né? Porque eu dei para os pobres. E aí Jesus cita aquele versículo que nós conhecemos, né? Que quando você dá aos pobres, você está dando a ele. Quando você faz alguma coisa boa a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Então Jesus nos ensina isto, né? E nós também, como cristãos, nós podemos então estar buscando Jesus o tempo todo e não sabemos onde está Jesus fisicamente. Nós não vemos Jesus na multidão, nós só sabemos que ele está presente onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome. Nós viemos à igreja então para buscar Jesus, e nós buscamos a Jesus o tempo todo, nas nossas orações, nas nossas meditações, e nesse caminho que nós estamos buscando Jesus na nossa vida, nós também vamos encontrando pessoas a quem nós devemos ajudar, pessoas que precisam de ajuda. E quando nós fazemos isso, também estamos fazendo para Jesus. Mas nós não devemos nunca nos esquecer do objetivo principal, que é buscar a Jesus. A Bíblia diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então existe um prazo para nós buscarmos e encontrarmos o Senhor, né? Temos que buscá-lo enquanto está perto. Então vai chegar um momento em que nós não podemos mais buscá-lo, ele não vai estar mais perto. O profeta Sofonias também nos aconselha: buscai o Senhor, vós mansos de toda a terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então ele diz que é para nós buscarmos o Senhor. Você é manso? Você é um desses mansos que buscam o Senhor, que conhecem, que creem no Senhor? Então ele diz: buscai o Senhor, porque se você buscar o Senhor, quem sabe, parafraseando aqui o que ele diz, né? Quem sabe você vai conseguir se esconder no dia da ira do Senhor, porque o dia da ira do Senhor vai chegar. E o salmista, em Salmos 27, 7 e 8, ele aprendeu isso, que se deve buscar o Senhor. E no momento de angústia da sua alma, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, enquanto ele estava orando, isso veio no seu coração, isso ocorreu no seu coração: buscai a minha presença. E provavelmente isso também ocorreu no coração daquele homem cego, e viu que Jesus, aquele homem chamado Jesus, era um homem a quem se deve buscar. Tem uma promessa real em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18, para aqueles que buscam a Deus com insistência, com devoção sincera e até de maneira discreta. Ele diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Está em Mateus 6, versículos 17 e 18. É logo depois ali da oração do Pai Nosso. E Jesus está falando que não é para você
ser como os hipócritas, né, que quando fazem alguma coisa, por exemplo, o jejum, né, você faz de uma maneira, né, você desfigura o rosto, fica descabelado, né, e faz aquela cara de choro, né, para as pessoas saberem que você está jejuando, você está sofrendo pelo Senhor. Diz, não, pelo contrário, lava o rosto, né, unge a sua cabeça, né, e cinge-se, né, e vai como se estivesse alegre, para que ninguém saiba que você está sofrendo pelo Senhor. Então faz isso com o rosto alegre, porque Deus que vem em secreto, o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Então é uma promessa real para aqueles que buscam o Senhor. Então, irmãos, assim como aquele homem cego, que era cego, né, e agora via, que nós também possamos entender que isso também possa estar em nosso coração, que o homem chamado Jesus, ele não é como qualquer herói histórico, né, que nós conhecemos como Tiradentes, como Dom Pedro ou qualquer outro herói que possamos conhecer, mas ele é um homem a quem nós devemos agradecer, ele é um homem a quem nós devemos obedecer e é um homem a quem nós devemos buscar de todo o nosso coração. Deus nos abençoe.